Olá, meus amores, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo certo? Estão estudando, acompanhando os nossos vídeos aqui na Central, no nosso canal? Ah, muito bem. Não esqueçam de dar o like, a gente precisa do like de vocês para saber que está indo no caminho certo, tá bom? Como você já sabe, sou a professora Maria Cláudia e hoje eu não vou dar dicas, tá bom? Eu não vou trabalhar conceitos, nós vamos aplicar as dicas, os conceitos que nós trabalhamos nas 3 sextas-feiras, nos 3 vídeos anteriores. O uso dos pronomes demonstrativos, o uso do porquê e o uso daquelas expressões que têm sons iguais, mas aplicações, finalidades diferentes, tá bom? Nós só memorizamos aquilo que nós praticamos, exercitamos, então é importante fazer, né, elaborar questões, fazer exercícios e fazer esse treino, tá legal? Fiquem ligados, prestem atenção. Vamos lá, começar a pensar um pouquinho nessa língua maravilhosa que é a nossa língua materna, a nossa amada língua portuguesa. Então, meus amores, como eu falei, para memorizar tem que treinar, né? Vamos trabalhar algumas questões para você colocar em prática aquelas expressõezinhas que nós vimos nos vídeos anteriores. O uso dos porquês, o mais e o mais, o a fim de junto ou separado, o acerca de junto ou separado com o verbo a, e os pronomes demonstrativos, que vocês viram que tem usos específicos, tudo bem? Então, vamos treinar essas expressões. Olha só. Primeira questão. Assinale a alternativa em que o pronome demonstrativo está empregado corretamente. Lembra este perto emissor, esse mais ou menos perto receptor e aquele longe referente, né? Este tempo presente, esse futuro próximo passado recente e aquele passado distante. Então, olha só. Este próximo ano será melhor que esse. Opa! Este próximo ano, a gente já sabe que está errado, né? O próximo ano é tempo futuro, então é esse. A gente elimina a letra A. Aquela bolsa que você está usando pertence a mim. Você está usando. Né? A bolsa está com o receptor. Qual é o pronome ligado ao receptor? Exatamente, é o pronome esse. Então já está fora a letra B. Olha quem são esses políticos. Olha! Quem são estes políticos que estão naquele caminhão? Naquele caminhão não são estes políticos. E eu estou falando dos políticos terceira pessoa, certo? O este refere-se ao emissor. Então, são aqueles políticos naquele caminhão. Fora a letra C. Viajei um dia e uma noite. Durante esta choveu. E durante aquele fez sol. Durante esta, a noite. Choveu durante a noite. E durante aquele, ou seja, durante o dia, fez sol. É a nossa resposta correta. É a letra D que nós queremos, né? Lembra que choveu, a informação choveu se perdão, né? O esta retoma a informação mais próxima de choveu, que é noite, né? E o aquela é exato aquele, é o dia. Eita, que a pessoa se enrolou toda. Vamos lá. E aí, continuando, né? Vamos eliminar a letra E. Há anos que não viajamos juntos. Há anos. Tempos lá atrás. Então, o correto é aqueles tempos só nos deixaram saudade. Certo? Tranquilo? Então, ficamos com a letra D. Lembrando, ó, que quando você tem dois substantivos, o primeiro é o mais distante e o segundo citado é o mais próximo da informação posterior, tá? Certo? Vamos lá, então, para a segunda questão. Qual frase emprega corretamente o pronome demonstrativo? Também sobre o pronome demonstrativo. Naquele dia, não sei como tive forças para continuar. Naquele dia, não sei como tive forças para continuar. Está falando de um dia lá atrás. Vamos confirmar? Se é a letra A, vamos deixar a letra A de stand-by. Letra B. Nesse mês em que estamos, opa, aí a gente já elimina a B, né? Porque se é o mês que estamos é presente e o tempo presente é usado pelo pronome este. Então, é neste mês que estamos. Está fora a letra B. C. Você disse que vai viajar em março para a Itália? Neste mês também é de chuva lá naquele país? Opa! Você vai viajar em março. Então, vai viajar é tempo futuro.
Se é tempo futuro, não é neste, é nesse, tá? Eliminamos a letra C. A verdadeira causa de eu não ter passado é essa: eu não estudei. Ora, você lembra que quando eu quero retomar informações já citadas, uma oração, né, 2 ou mais substantivos, uma frase inteira, essa elemento anafórico. Eu ainda vou dar a informação da causa, né? Então, eu ainda vou apresentar a causa, é um termo catafórico, então o correto é o pronome esta. A verdadeira causa de eu não ter passado é esta: eu não estudei. Então, está fora a letra D. Essas férias estão sendo maravilhosas. Estão sendo maravilhosas é presente. E o pronome que indica presente é estas. Estas férias estão sendo maravilhosas. Então, nós confirmamos a letra A. Tudo bem, meus amores? Letra A. Certo, tá? Lembra? Esta, tempo presente, próximo emissor, tudo que se refere ao emissor. Essa, tempo futuro, próximo, passado recente e tudo que se refere ao receptor. E aquela, tempo passado distante, né, aquilo que está longe do emissor e do receptor, se refere à terceira pessoa. Dentro do contexto frasal, se você tem 2 substantivos, tá? O primeiro substantivo citado costuma ser o mais distante, então você vai usar aquela e pode usar o essa também, se você tiver apenas 2. E o segundo substantivo citado vai ser o este ou é, tá? Você vai fazer a flexão combinando com o substantivo. Aí, se você tiver 3 substantivos, primeiro é aquele, o do meio é esse e o terceiro, né, é este. Sempre nessa sequência, tá bom? Em relação, né, ao mais, que é uma conjunção, e você pode substituir por porém, contudo, todavia, no entanto, e o mais é advérbio, que indica a intensidade. Vamos responder a seguinte questão, ó. Ele saiu cedo de casa, mas o congestionamento o atrasou, né? Porém, o congestionamento o atrasou. E aí eu já sei que esse mais aqui é sem o i, aí eu já corto a letra B e a letra A. Ficamos entre a C, a D e a E. Sem mais nem menos, opa, se você tem a palavra a menos, com certeza a palavra que você vai colocar aqui é o mais advérbio, né? Mais, menos. São palavras antônimas. Então, a gente já sabe que o segundo é o mais com i advérbio. Aí a gente já elimina a letra E. Ficamos entre a C e a D, né? Giovana era a aluna mais inteligente da sua turma, ou Giovana era a aluna, porém inteligente da sua turma? Porque para eu saber a diferença do mais com i e o mais sem o i, conjunção, eu posso usar sempre a palavra porém para identificar se ela cabe ali, ó. Giovana era a aluna mais inteligente ou Giovana era a aluna, porém, inteligente da turma? Mais, né? Indica a intensidade do adjetivo inteligente. Então, é o mais com i. Aí ficamos, então, com a letra D. Eles estavam felizes, mas a chuva atrapalhou. Porém, a chuva atrapalhou a cerimônia de casamento ao ar livre. O ministro presunçoso quer mais de intensidade e poder. Então, confirmamos a letra D, tá bom? E aí, meus amores, lembrem que mais indica intensidade, em alguns contextos, quantidade. E o mais é uma conjunção, liga duas informações, duas orações, estabelecendo uma restrição, uma adversidade. E você pode substituir por porém, contudo, e você percebe que o contexto fica com sentido, tá? Vamos lá. Com referência às palavras mais, conjunção, mais adjetivos, ainda tem o adjetivo com acento, né? E o mais advérbio é sinal de alternativa incorreta. É a incorreta que ele quer agora. A espada vence, mas não convence. Ó, a espada vence, porém não convence. Então, nós já sabemos que a letra A está equivocada. Não é o mais de intensidade, é o mais conjunção, né? Então, nós já sabemos que a letra A está incorreta. Vamos confirmar? Fiz tudo muito calmamente. Devagar se chega mais depressa. Então, aí você tem uma intensidade, está correto, letra B. Aquelas mulheres são más, mais indica a característica das mulheres, então letra C está correta. O Sol, isto é, a mais próxima das estrelas, comanda a vida terrestre.
Então, esse mais também está correto aí, porque o advérbio, né, indica a proximidade. Então, vimos que o equívoco, que o erro está mesmo na letra A. A espada vence, mas conjunção sem o i não convence. Tudo bem, meus amores? Vamos lá então, ó. Considerando o emprego semanticamente correto das expressões apresentadas na figura, preencha as lacunas do trecho a seguir, com o acerca de, esse acerca de com H você sabe que é do verbo, né? E aí já indica a ideia de tempo passado, né? Você vai perceber que vai indicar uma ideia de tempo passado, o acerca de com o verbo. O acerca de junto sobre, né? Você percebe que é uma expressão conjuntiva, e o acerca de separado, tá? Vamos lá. Há cerca de 5 anos, cerca de 10 pessoas procuraram o senhor Joaquim acerca da ilegalidade do muro de sua propriedade, que está a cerca de 1 metro do rio. E aí, qual é que vai ser? Há cerca de 5 anos, nós já sabemos que esse há é do verbo haver. Há cerca de 5 anos, quer dizer, faz 5 anos, né? Então, nós temos a letra E. Vamos confirmar? Cerca de, aproximadamente, né? 10 pessoas procuraram o senhor Joaquim acerca da ilegalidade. Acerca, para falar sobre, junto, né? Do muro de sua propriedade, que está a cerca de, esse acerca separado, aproximadamente, 1 metro do rio. Então, nós confirmamos com a letra E. Eu creio que essa você não ficou tão em dúvida, porque o acerca de, indicando o tempo passado, você já matou de cara, né? Essa foi, você já treinou. Vamos lá. Considerando as normas gramaticais e as seguintes frases adaptadas do texto de apoio, assinale a alternativa que apresenta as palavras que preenchem corretamente as lacunas, respectivamente. Aí você percebeu que mistura o a fim de, junto e separado, né? E a mistura o acerca junto e separado, usa o pronome demonstrativo e aparece o verbo para estabelecer concordância, né? Vamos ver então, ó. Muitas vezes você pode ir por eliminação, você pode se confundir numa expressão, mas a outra pode te ajudar, tá? Então, a fim de discutir as soluções para o trânsito, a Super e a Quatro Rodas reuniram especialistas. A fim de, separado é finalidade, lembra? A fim junto é semelhantes. Então, a fim de discutir, para discutir, com a finalidade de discutir as soluções para o trânsito. Então, a gente elimina D e E. A D e E já estão fora, porque o afim junto indica semelhança e eu quero o afim que indica a finalidade. Então, ficamos entre A, B e C. Vamos ver se a gente consegue eliminar mais alguma, né? Fazem 8 anos que o número de carros no Brasil aumentou, né? Ou faz 8 anos. E aí é uma informação que eu creio que você já sabe e teu professor de língua portuguesa já trabalhou contigo com concordância e é uma regra que você vai decorar. Ó. O verbo fazer, quando indicar tempo passado, tempo decorrido, ele fica sempre no singular. É uma regra de verbo impessoal, uma regra do caso de oração sem sujeito, tá? O verbo fazer, assim como o verbo haver, quando indicar a ideia de tempo decorrido, fica sempre no singular. Então, faz 8 anos. Aí a gente elimina a letra C, que está no plural, fazem. Ficamos entre a A e a B. Vamos lá para a alternativa, para a frase 3, né? Não faz sentido atravessar a cidade para conectar-se a um computador. Sérgio Aveleda, secretário de Transporte de São Paulo, expressou o mesmo ponto de vista acerca desse ou acerca deste assunto. Acerca junto ou separado? Acerca junto, né? Sobre esse assunto, né? O ponto de vista desse assunto, porque desse é um assunto que ele já falou, ele retoma todo, não faz sentido atravessar a cidade para conectar-se a um computador. Então, ele retoma todo o assunto citado pelo Sérgio Aveleda. Aí confirmamos que é a letra A, tá certo? A fim de finalidade, discutir as soluções para o trânsito, faz 8 anos, né?
Não faz sentido, certo? Falou o secretário para expressar o ponto de vista acerca desse assunto. O assunto ele já foi citado, tá bom? Tranquilo? Letra A. Ó, mais uma aqui para nós treinarmos agora com o uso do porquê. Vamos lá. O relatório será devolvido porque existem graves inconsistências. Porque existem graves inconsistências é a causa do relatório ser desenvolvido, certo? Lembra, vamos lá rapidinho, o porquê separado e sem acento é no início de perguntas, tá certo? Diretas e no meio de perguntas indiretas. E o porquê separado e sem acento, ele significa pelo qual, pela qual. Então, você vai perceber que você pode fazer essa troca. O porquê separado e com acento é usado no final de frases, ou sozinhos, né? No final de frases interrogativas ou sozinho. O porquê junto e sem acento e significa pois, é uma causa, é uma explicação. Então, sempre vai iniciar uma oração que explica, uma oração que indica a causa. E o porquê junto, o porquê junto e com acento, você já sabe que é um substantivo e vem sempre acompanhado de artigo, de um determinante. O porquê, este porquê, tá certo? Então, vamos lá. O relatório será devolvido porque existem graves inconsistências, né? As inconsistências são a causa de o relatório ser devolvido. Então, porquê junto e sem acento. Aí a gente elimina a letra A e já elimina a letra C. Ficamos entre a B e a D. Temos o maior interesse em demonstrar por que não há irregularidades no processo. Por que não há irregularidades? Ele é junto e sem acento. Temos o maior interesse em demonstrar por que não há irregularidades. Ai, professora, eu estou em dúvida nesse 2 aí. Então, se você ficar em dúvida, vamos ver se a outra questão ajuda a gente. 3. É necessário investigar o porquê de tantos recursos. Ah, professora, o 3 ficou fácil, porque quando tem um artigo, eu já sei que, né, a gente usa o porquê junto e com acento. Não deu para resolver, não, professora, porque a letra B e a letra D, o terceiro porquê está igual. Né? O caso já havia sido discutido, no entanto, insisto em retomá-lo. Por quê? Separado e com acento no final de frases. Professora, a letra B e a letra D. Só mesmo muda a segunda frase. Temos o maior interesse em demonstrar por que não há irregularidades no processo. Por que não há irregularidade no processo é causa do interesse, explica o interesse, né? Então, esse porquê aí vai ser o porquê separado, né? Temos o maior interesse em demonstrar por que não há irregularidade no processo. Tá legal? Tranquilo? Então, letra B. Beleza? Letra D. A professora falou uma coisa e marcou outra, tá? Certo? Vamos lá para outro porquê. Quem nunca questionou por que algumas pessoas pensam, por que algumas pessoas, né? Então, esse porquê é separado, né? É uma pergunta indireta e tudo mais. Vamos lá. Cheguei um pouco tarde porque enfrentei problemas. Porque enfrentei problemas é uma consequência, é uma causa, desculpa, né? A professora viajou um pouquinho aqui. Porque enfrentei problemas no trânsito é uma causa, então é junto, não quero, porque eu quero colocar o porquê separado. Antes de iniciar, não me telefonaram. Por quê? Ah, professora, aqui o porquê é separado no final de frase. Sim, mas separado com acento. Também não quero a letra B. O porquê do atraso poderia explicar-lhes assim que chegasse. O porquê, junto e com acento, você já sabe que se tiver artigo, se tiver algum determinante, esse porquê é junto com acento, junto com acento, tá? E a letra D. Queria saber por que não me esperaram conforme o combinado. Percebam que é uma pergunta indireta, né? Queria saber por que não me esperaram. E aí esse porquê é separado e sem acento, que é usado nas perguntas diretas, no início das perguntas diretas, nas perguntas indiretas e quando ficar subentendida a palavra motivo. Por que razão. Tranquilo? Então temos aqui o gabarito da letra D.
Meus amores, o objetivo da aula foi treinar a utilização do porquê, o emprego do pronome demonstrativo, a utilização daquelas expressões que nós trabalhamos na aula, né? Há 3 aulas, três sexta-feiras, eu creio. E aí você vai perceber que com treino você aprende, você memoriza e não erra mais. Tudo bem, meus amores? Espero que tenham gostado da aula. Até a próxima semana. Não esqueça de deixar o seu like. Nós vivemos do like de vocês, né? Nós sabemos que tá tudo legal, tá tudo tranquilo. Quando vocês deixam like, quando vocês compartilham, quando vocês comentam com colegas, tudo bem? Assista às aulas. Ai, professora, eu me enrolei no exercício, né? Eu me enrolei nestas questões de hoje. Então, vai assistir às aulas com as dicas, fazer suas anotações, tá? Para você reforçar esse conteúdo. Tudo bem, meus amores? Quando temos sede, Deus nos dá água, tá? E até a próxima. Beijos.